Aqui está a tradução da história de Liwanag Reis para o português brasileiro. Eu estava sentada à mesa de jantar da minha mãe, comendo a última refeição que ela cozinharia para mim naquela casa, quando ela sorriu e disse que era hora de eu ir embora. Ela não tinha ideia de que eu era a dona da casa para a qual ela estava me mandando voltar desde antes de eu fazer 18 anos. Deixem-me levar, luz de volta a uma tarde de setembro que mudou tudo. Meu nome é Liwanag Reis. Tenho 37 anos. Trabalho como paralegal sênior em um escritório de advocacia em Quezon City, onde passei 9 anos fazendo o tipo de trabalho que a maioria das pessoas nem sabe que existe até precisar dele. Pesquisa de títulos, verificação de escrituras, registros de espólio, cadeias de propriedade que retrocedem 40, 60, 80 anos. Eu sou a pessoa que encontra as coisas. Eu rastreio. Eu puxo os fios nos bancos de dados de propriedades até que a imagem completa se revele. Dirijo um Toyota de 12 anos. Alugo um apartamento a 12 minutos do escritório. Minha geladeira tem um ímã de uma conferência em Baguio, 4 anos atrás, que diz: a documentação é a diferença entre uma história e um caso. Eu o comprei porque achei que resumia meu trabalho. Todo domingo ainda ligo para minha mãe. Sempre que ela pede para eu ir jantar, ainda dirijo até a rua deles. Ainda chamo aquele lugar de casa, do jeito que as pessoas chamam um lugar muito tempo depois de terem deixado de morar lá. Do jeito que a palavra se torna um hábito em vez de uma descrição. O nome da minha mãe é Lourdes. Ela mora naquele endereço desde que me conheço por gente. Ela faz o melhor adobo da região, e ela sabe disso. Passa sua roupa de ir à igreja todo sábado à noite. É generosa com a comida e com suas opiniões, mas pouco com o resto. Tem um sorriso que ilumina o ambiente, e por 37 anos tentei conquistar a versão desse sorriso que ela reserva para os outros. Meu avô construiu aquela casa, Baiane Reis. Ele a construiu em 1971 com as próprias mãos, madeira por madeira, antes mesmo do bairro ter um nome. Sei disso porque ele me contou. Baiane não era de falar muito, mas quando falava, era sobre coisas que duram. Boa madeira, bons alicerces, pessoas em quem se pode confiar algo importante. Baiane morreu em outubro de 2004. Eu tinha 17 anos na época. Conto essas coisas para que entendam o que descobri naquela tarde de terça-feira em setembro. Conto isso para que, quando eu colocar aquele papel na mesa de jantar da minha mãe, vocês entendam exatamente o peso de chegar até ali. A busca de título era para um cliente com um sobrenome comum, uma propriedade perto de uma rua principal. Simples, nada fora do comum. Eu estava percorrendo a cadeia de escrituras no banco de dados da cidade, como já fiz milhares de vezes, clicando nos registros como quem rola a tela do celular. Não estava procurando por nada específico. A busca retornou alguns resultados naquela rua. Eu estava no terceiro quando meu cursor se moveu por engano. Cliquei na rua errada. O endereço da minha mãe apareceu. Por um momento, meus dedos congelaram. Havia 6 propriedades naquela rua no banco de dados. Rolei para baixo involuntariamente, e então o 5º resultado carregou, e li o endereço como quem lê algo em um sonho, como palavras que são familiares e erradas ao mesmo tempo, porque você tem certeza de que não podem significar o que parecem significar. O endereço. Proprietário registrado. Liwanag Marie Reis. Data de transferência. 14 de outubro de 2004. Doador. Baiane Reis. Cliquei na escritura. Minha tela se encheu de documentos escaneados, velhos e amarelados nas bordas, do jeito que o papel fica quando arquivado no porão de um tribunal por 20 anos. A assinatura de Baiane estava na parte inferior da página 2, a mesma assinatura que vi em cartões de aniversário e boletins escolares e em uma lista de compras manuscrita que minha avó guardou na cozinha até falecer. Grande e deliberada, a forma como as pessoas assinam quando a assinatura tem significado. Abaixo da assinatura, um selo de cartório. Abaixo do selo, uma data de arquivamento registrada. Uma semana antes de Baiane morrer. Recostei-me na cadeira. Puxei a cadeia de propriedade. Cada transferência, cada ônus, cada mudança na propriedade desde 1971. Baiane Reis. Proprietário original. 1971. Nenhuma transferência subsequente. Nenhuma mudança na escritura. Nenhum refinanciamento em nome de outra pessoa.
A casa passou de Baiane para mim em outubro de 2004 e em 20 anos, nada se moveu. Minha mãe viveu na minha casa por 20 anos. Minha mãe a chamou de sua casa por 20 anos. Minha mãe cozinhou o jantar de domingo e celebrou o Natal, mostrou o banheiro de cima para suas amigas e seu clube do livro, e para seu novo namorado, Ramon, e cada vez que o fez, foi em uma casa que pertencia à sua filha. Abri uma nova pasta no meu desktop. Rotulei como casa na rua. Comecei a baixar os documentos. Não liguei para minha mãe. Não liguei para ninguém. Fiquei sentada ali por 40 minutos, daquela forma que você fica diante de algo que reorganiza tudo o que você achava que sabia. Não era um tipo de silêncio triste. Era contabilidade, aquele momento em que você volta aos números porque a soma não parece certa, e então verifica de novo, e está correto, e você apenas tem que aceitar que o número é real. Então peguei meu telefone e liguei para Wanda. Não porque precisasse de conforto, mas porque precisava de alguém que me dissesse que eu não estava enlouquecendo. Wanda trabalha no escritório há 6 anos. Ela tem 40 anos, tem opinião sobre tudo e a voz para acompanhar. Ela é a pessoa que você quer ao seu lado em uma crise. Não porque seja calma, mas porque não finge que a crise não está acontecendo. Wanda olha para o problema de frente e diz exatamente o que pensa dele. Caminhei até a mesa dela. Não falei nada. Girei meu monitor para que ela pudesse ver a tela. Wanda leu. Rolou a página. Leu de novo. 4 segundos se passaram. Depois 5. Eu os contei. Ela se levantou da cadeira. Foi até a copa. Voltou com sua caneca de café. Sentou-se novamente. Leu mais uma vez. Querida, disse ela, sua mãe mora na sua casa há 20 anos. Sim. Sem aluguel? Sim. Wanda pousou a caneca. Olhou para o teto por um momento. Daquele jeito que as pessoas olham quando estão fazendo contas e não gostam do resultado. Deus tenha misericórdia. Ela olhou para mim de novo. O que você vai fazer? Terminar a busca de título para o cliente, eu disse, e depois ligar para um advogado imobiliário. Só isso? É tudo o que você tem agora? E deixar isso assentar por um momento. Wanda me encarou. Garota, disse ela, que é a palavra que Wanda usa quando tem umas 40 coisas para dizer e decide, contra sua natureza, dizer apenas uma. Voltei para minha mesa. Terminei a busca de título. Enviei o arquivo para o advogado no andar de cima. Depois, abri a pasta da casa e comecei a ler tudo do início. Aqui está o que descobri. Organizado na ordem em que organizo qualquer processo. Meu avô Baiane morreu em 21 de outubro de 2004. Ele deixou um testamento. O testamento foi escrito 8 dias antes de sua morte. Foi redigido por um advogado da cidade. O testamento foi protocolado no Tribunal de Sucessões 30 dias após a morte de Baiane, o que é o procedimento normal. O testamento deixou a propriedade naquele endereço para Liwanag Marie Reis, neta, 17 anos. Não para o meu pai, que era filho de Baiane e já havia desaparecido de nossas vidas há 9 anos na época. Não para minha mãe, que morava naquela casa há 11 anos no momento da morte de Baiane. Para mim, eu não sabia de nada disso. Eu tinha 17 anos. Quando Baiane morreu, minha mãe me sentou e disse que ele havia deixado tudo para a família. Essa foi a palavra que ela usou. A família. Ela não explicou o que isso significava, nem o que estava incluído. Eu não perguntei. Eu tinha 17 anos. Estava de luto e acreditei nela. 2 semanas após a morte de Baiane, minha mãe registrou uma procuração especial, SPA, sobre a propriedade, citando minha idade e seu papel como guardiã legal. A SPA foi concedida. Isso deu a ela autoridade para administrar a propriedade para mim até eu completar 21 anos, ou até eu revogá-la, o que ocorresse primeiro. Completei 21 anos em 2008. A SPA expirou em 2009. Em 2009 ninguém registrou nada. Nenhuma transferência de escritura, nenhuma nova SPA, nenhum documento legal. A propriedade permaneceu em meu nome, exatamente como Baiane a havia deixado. Minha mãe continuou morando na casa. Continuou chamando-a de sua casa. Continuou apresentando-a como sua casa para cada pessoa que convidava. Fiquei sentada em minha mesa lendo os documentos do caso por 2 horas e meia. Depois me recostei e olhei para o teto por um longo tempo, como Wanda fizera. A matemática era esta. Minha mãe viveu na minha propriedade por 15 anos, além do ponto em que tinha qualquer autoridade legal para administrar.
lá para mim. Ela não tinha contrato de locação, não tinha contrato de aluguel, não tinha reivindicação escrita naquele endereço. Ela era, na linguagem que uso todos os dias nesta mesa, uma inquilina por tolerância, tenant at will. Eu tinha uma inquilina por tolerância morando na minha casa que acreditava ser a dona. Preciso falar sobre o porão de Baiane. Cada casa tem um cômodo que pertence a quem a construiu, não por causa de uma escritura ou título, mas pelo que acontece ali. Baiane dominava o porão. Ele tinha uma bancada de trabalho lá, longa, madeira maciça, com 10 centímetros de espessura no topo, o tipo de superfície que não se move, não importa o que você coloque nela. Acima dela, na parede, ele pendurava cada ferramenta que possuía em um gancho separado. Cada gancho se ajustava ao formato daquela ferramenta específica, de modo que, ao olhar para a parede, você via o contorno de martelos, formões e plenas organizados como um retrato de família de coisas que faziam um bom trabalho. Eu tinha 10 anos quando ele me deixou ficar ao lado dele enquanto trabalhava. Ele estava trabalhando em um banco na época. Colocou um pedaço de madeira na minha frente e a pequena plaina em minhas mãos. Tente, disse ele. Eu tentei. A madeira reagiu mal. Meus braços estavam na posição errada. Forcei demais e a plaina escorregou no canto. Baiane observou. Ele não tirou a ferramenta da minha mão. Em vez disso, ajustou minhas mãos. Moveu meus pés. Mostrou onde colocar meu peso. Tentei de novo. A lasca de madeira saiu limpa. Ele olhou para minhas mãos por um segundo. Depois disse, "Você tem mãos firmes, minha filha. Como eu." Ele voltou ao seu trabalho. Eu voltei ao meu. Penso nisso com frequência. Não como as pessoas pensam em uma memória afetuosa. Penso nisso como se pensa em uma evidência que você guardou em algum lugar e agora precisa encontrar de novo. Baiane sabia de algo quando escreveu aquele testamento. Um filho que partiu, uma nora em quem ele não confiava para nada importante e uma neta com mãos firmes. Ele fez sua escolha. Ele apenas não me disse que a havia feito. Meu primeiro instinto, depois de ler a escritura 3 vezes e o registro de sucessão 2 vezes e a SPA expirada uma vez, foi ligar para minha mãe. Estava com o telefone na mão, o nome dela nos contatos, o polegar sobre o botão de chamada. Desliguei o telefone. Wanda apareceu na minha mesa com 2 xícaras de café. Colocou uma na minha frente e sentou-se na cadeira vaga com a outra. Ela estava esperando que eu chegasse a esse ponto. Wanda é ótima em saber quando esperar. Você está pensando em ligar para ela, disse ela. Não era uma pergunta. Sim, não ligue. Eu sei. Você precisa de um advogado primeiro. Seu próprio advogado, não deste escritório. Imobiliário? Alguém que lide com disputas de propriedades residenciais. Ela envolveu a caneca com as 2 mãos. Você precisa saber o que tem em mãos antes de entrar nessa conversa. Agora você tem uma escritura e uma SPA vencida. É um começo. Mas você precisa de alguém que lhe diga exatamente quão forte isso é. Ela tinha razão. Eu sabia disso antes mesmo de ela falar. Soube no momento em que larguei o telefone. Liguei para o advogado Morales no dia seguinte. 3 meses depois, eu ainda não tinha ligado para minha mãe. Dizia a mim mesma que era porque estava montando o caso, porque eu era meticulosa, porque uma boa paralegal não se move até que o arquivo esteja completo. Mas Wanda me perguntou uma vez, baixinho, por que eu estava realmente esperando? E eu não pude responder honestamente. Ainda não. O que sei agora, olhando para trás, é isto. Eu estava esperando porque uma parte de mim ainda acreditava que, se eu lhe desse tempo suficiente, ela faria algo para facilitar as coisas. Que ela diria algo, ofereceria algo, me ligaria e diria, Liwanag, tem algo que preciso te contar sobre o testamento de Baiane. Algo que eu deveria ter dito há muito tempo. Ela não ligou. Nunca ligou. O que ela fez foi me convidar para jantar. O advogado Morales pratica direito imobiliário há 31 anos. Ele tem 62 anos. Tem um escritório de canto no quarto, andar de um prédio. E naquele escritório há um ficus que está morrendo há tanto tempo que se tornou uma espécie de instituição. Ninguém o rega. Ninguém o joga fora. O advogado Morales diz que a planta o lembra de que algumas coisas duram por pura teimosia, uma qualidade que ele admira. Ele leu tudo o que levei para ele em cerca de 12 minutos. A escritura, o registro de sucessão,
o arquivamento da Procuração Especial e sua data de expiração, a cadeia de propriedade desde 1971. Organizei tudo como organizo os arquivos de casos no trabalho, cronologicamente, com abas, com um resumo de uma página na frente. O advogado Morales deixou o resumo de lado, olhou para mim por cima dos óculos de leitura. Liwanag, disse ele, você é a dona desta casa. Você é a dona desde os 17 anos. Sua mãe mora lá como inquilina por tolerância, sem contrato, sem acordo de aluguel, sem qualquer reivindicação legal. Ele fez uma pausa. Tecnicamente, ela te deve 20 anos de aluguéis atrasados. Não respondi. Estou brincando sobre o aluguel, disse ele, mas não sobre a propriedade. Ele se virou para o computador e abriu diretamente os registros da cidade. Fez a mesma busca que eu fizera, verificando por si mesmo, como bons advogados fazem. A mesma escritura apareceu, o mesmo nome. Ele a leu, voltou, leu de novo. A Procuração Especial expirou em 2009, disse ele. Depois disso, sua mãe não tinha mais autoridade legal para agir em nome da propriedade, nem para administrar, nem para refinanciar, nem para adicionar ninguém, nem para transferir. Ele me olhou. Ela planeja fazer alguma dessas coisas? Acho que ela vai adicionar o namorado à escritura, eu disse. Eles estão juntos há cerca de 8 meses. O advogado Morales tirou os óculos, segurou-os na mão por um momento. Precisamos agir, disse ele. Posso preparar uma notificação de cessar e desistir. Ela sairá com o meu papel timbrado, nomeará a propriedade. Deixará claro que qualquer tentativa de alterar o título de uma propriedade que ela não possui pode ser processada em tribunal. Ele parou. E isso será verdade. Para vocês duas. Eu sei, eu disse. Você quer dar a ela uma chance de responder em particular primeiro, antes de qualquer documento legal? Pensei sobre isso. Não tinha pensado em mais nada por 3 meses. Não, eu disse. Tentei esperar. Não ajudou. O advogado Morales assentiu. Fez uma anotação em seu bloco legal. Terei algo pronto até o final da próxima semana. Agradeci a ele. Peguei meu arquivo. Saí pelo saguão. Fui até o estacionamento. Entrei no meu carro e fiquei sentada lá sem ligar o motor por muito tempo. Esperava sentir algo diferente. Tinha montado um caso. Tinha documentação. Tinha um advogado que olhou para tudo e confirmou, sem sombra de dúvida, que eu estava certa. Que Baiane deixou a casa para mim. Que a casa é minha. Que minha mãe viveu lá por 20 anos sob um arranjo legal que expirou durante o 2º ano da administração anterior. Fiquei no estacionamento e não senti que tinha ganhado nada. A tristeza que veio não foi do tipo aguda, não do tipo que vem em ondas e desaparece. Foi o tipo de tristeza circular e suave que se instala no corpo sem aviso. O tipo que você não percebe até tentar respirar fundo e descobrir que algo mudou e está ocupando espaço. Eu estava certa. Eu sempre estive certa. Baiane sabia que eu estava certa quando assinou a escritura. E nada disso mudou o fato de que eu estava em um estacionamento em Quezon City, chorando no volante de um Toyota de 12 anos, porque, finalmente, a verdade deixou de ser teoria e se tornou realidade. A verdade, quando se torna realidade, é permanente. Você não pode desconhecê-la. Há um cheiro que acompanha a memória que vou lhes contar. É o cheiro do refeitório da escola em março, aquela combinação específica de desinfetante industrial, ponche de frutas e o calor das bandejas, o cheiro que significa o fim do ano letivo, quando tudo ainda parece possível, e você ainda não é velho o suficiente para saber que o possível não é o mesmo que o certo. Eu tinha 16 anos. Tinha acabado de ser nomeada bolsista integral em uma universidade na província. Curso de pré-direito. Mensalidade completa, quarto e alimentação. 4 anos. Me inscrevi em novembro e não contei a ninguém. Recebi a carta de aceitação em fevereiro e não contei a ninguém. Carreguei-a na mochila por 3 semanas antes de levar lá para casa. Coloquei-a na mesa de jantar depois do jantar. Minha mãe a leu enquanto eu estava ao lado da pia. Observei o rosto dela como se observa o rosto de alguém quando você entrega algo frágil e não tem certeza se a pessoa entende o que está segurando. Ela leu uma vez, depois colocou na mesa e a alisou com a mão, suavemente, como se estivesse guardando algo. A província é longe daqui, disse ela. Oisai, Liwanag. Ela olhou para mim.
A voz dela não era de raiva, era outra coisa, algo mais difícil de combater. Somos só nós duas. Sempre fomos só nós duas. Olhei para a carta de aceitação na mesa, olhei para as mãos da minha mãe, ainda pousadas sobre ela. Não estou dizendo que você não pode ir, disse ela. Estou apenas dizendo, você sabe o que esta casa seria sem você aqui. Liguei para a universidade no dia seguinte. Cancelei minha matrícula antes do prazo. Disse ao escritório de admissões que houve uma mudança na situação da minha família. A mulher ao telefone foi gentil. Disse que eu poderia me candidatar novamente no ano seguinte. Nunca mais me candidatei. Não pensei naquela ligação por muito tempo. Não me permiti pensar. Há certos tipos de decisões com as quais você só consegue conviver não olhando diretamente para elas, como não se pode olhar para certos tipos de luz. Sentada no estacionamento do advogado Morales, olhei para isso de frente. A pergunta que Wanda me fez uma vez, baixinho, por que eu estava realmente esperando? Eu disse a ela que estava montando o caso, sendo meticulosa, dando a mim mesma tempo para entender o que tinha em mãos antes de entrar na conversa. Tudo isso era verdade, mas por baixo das coisas verdadeiras estava isto. Eu estava esperando porque ainda acreditava, em alguma parte de mim que ainda não tinha desmoronado, que se eu desse tempo suficiente, minha mãe me surpreenderia, que ela me ligaria em um domingo e diria, Liwanag, tem algo que quero te dizer há muito tempo, sobre o testamento de Baiane, algo que eu deveria ter te dito antes. Ela não ligou. Em vez disso, ela me ligou na noite de quinta-feira, da mesma forma que sempre ligava, meu nome primeiro, depois uma pausa, o jeito como ela dizia meu nome quando já tinha decidido o rumo da conversa. Venha jantar no domingo, disse ela. Anúncio especial. Todos virão. Traga algo. Disse a ela que levaria torta de coco bucupi. Desliguei e mandei uma mensagem para o advogado Morales. Precisamos estar prontos antes de domingo. Ele respondeu 4 minutos depois. Terei tudo redigido até sexta à tarde. Deixei o telefone no balcão do meu apartamento e fiquei ali em silêncio por um momento. A geladeira zumbia. A luz do entardecer entrava pela janela no ângulo em que sempre entra nesta época do ano. Passei 3 meses esperando que minha mãe fosse alguém que ela não é. No domingo, eu pararia de esperar. Dirigi por aquela rua centenas de vezes na vida. Conhecia cada curva pela sensação da estrada sob os pneus, cada ponto de referência pelo seu lugar, em uma sequência que parecia invisível de tão familiar. O posto de gasolina na esquina, a igreja com o letreiro faltando uma letra há anos, a fileira de árvores na última seção antes da curva que florescem brancas a cada primavera e cheiram, segundo Wanda, como se algo estivesse errado na cozinha. Este domingo foi a primeira vez que parei o carro após dobrar a esquina e olhei para a casa antes de sair. Não digo que olhei como se olha para algo familiar. Digo que olhei para ela como olho para um registro de propriedade, estruturalmente, sistematicamente, começando pela linha do telhado para baixo. O telhado precisava de atenção no lado norte, não imediatamente, mas em alguns anos. As calhas no leste estavam soltas em um canto. A varanda frontal, construída pelo próprio Baiane, era sólida. As tábuas não se moviam. As plantas na frente estavam crescidas, mas saudáveis. A árvore de narra que Baiane plantou em 1975 agora era imensa, 3 andares de altura. O tronco era tão largo que 2 pessoas não conseguiriam abraçá-lo. Sobreviveu a cada tempestade que passou pela área em 50 anos. A casa era minha. Eu sabia disso intelectualmente desde setembro. Agora entendia de outra forma, da forma como se entende algo quando se olha para ele e não apenas se pensa nele. Um homem apareceu pelo lado da casa com um pé de cabra. Ele tinha cerca de 55 anos, constituição robusta, vestindo roupas de trabalho muito lavadas. Estava substituindo uma tábua na cerca lateral do quintal. Trabalhava com eficiência e sem olhar para cima, como fazem as pessoas que sabem o que estão fazendo. Ele me notou sentada no carro e levantou a mão num gesto de vizinhança. Saí do carro. Ficamos perto o suficiente para conversar. Ramon, disse ele. Liwanag Reyes. Ele assentiu como os homens que trabalham com as mãos assentem, um simples reconhecimento sem cerimônia. Olhou para a casa por um momento, como eu olhara, e então disse, bons alicerces. Baiane sabia o que estava fazendo. Ele sabia, eu disse. Ramon voltou à tábua da cerca. Eu entrei na casa. Minha mãe preparara comida para 20 pessoas. Não era incomum.
A culinária de Lourdes era como a maioria das coisas que ela fazia, em uma escala que garantia que ninguém pudesse dizer que ela não se esforçou. A mesa de jantar tinha 2 extensões extras. A toalha de mesa boa estava posta, aquela cor creme que ela reserva para ocasiões que considera importantes. Éramos 14 quando todos chegaram, tias e primos. Um vizinho da rua que frequentava a igreja de Lourdes, uma mulher que eu não conhecia, que descobri ser do clube do livro da minha mãe. Ramon entrou e se limpou, sentando-se na extremidade da mesa, conversando baixinho com meu primo sobre algo relacionado a uma caminhonete. Ajudei a trazer os pratos da cozinha. Reabasteci a jarra de chá gelado quando acabou. Fiz as coisas que sempre faço nesses jantares, que consistem principalmente em ser útil de formas que não exigem ser o centro das atenções. Mas eu estava observando. Observei minha mãe naquela casa a vida toda sem registrar o que estava vendo. Naquele domingo, registrei tudo. O jeito como ela apoiava a mão na bancada da cozinha enquanto falava. O jeito como alguém segura algo que tem certeza de que é seu. O jeito como ela deu a Ramon um tour pela casa que eu ouvia da cozinha, cômodo por cômodo. Esta é a sala de jantar. Eu mesma reformei este piso. Este é o quarto de trás. Coloquei uma janela nova há 3 anos. Ela não reformou o piso. Contratou alguém. Eu é que transferi o dinheiro para ela. As fotos na parede da sala de jantar eram todas de Lourdes. Lourdes em eventos da igreja. Lourdes em um churrasco. Lourdes e Ramon no que parecia ser um jardim botânico. Havia uma foto minha da escola, com uns 10 anos, que eu não via há anos, na qual eu parecia estar me esforçando demais para não piscar. E no canto distante da sala, atrás de uma luminária de chão que a bloqueava parcialmente, uma foto emoldurada de Baiane. Era a única na casa. Ele estava em frente a uma bancada de trabalho que eu sabia ser a do porão, com os braços ao lado do corpo e a expressão que sempre tinha em fotos, não hostil, mas também sem fingimento. Simplesmente presente, ninguém mudou a foto dele para um lugar melhor em 20 anos. Fui até a porta da cozinha enquanto passava os pratos. Foi quando ouvi minha mãe ao telefone no corredor. Ela se afastara da mesa, logo na esquina. Falava baixo, mas a casa não era grande e eu estava perto. Sim, disse ela. Ramon vai se mudar. Vou colocar o nome dele aqui também. Tornar oficial. O que é meu deve ser dele também. Ela voltou para a sala de jantar um momento depois com a expressão que usava quando considerava algo resolvido. Pedi licença para ir ao banheiro. Sentei-me na borda da banheira por 1 minuto. Depois peguei meu telefone e digitei uma mensagem para o advogado Morales. Ela planeja adicionar. Lua escritura. Precisamos agir agora. Guardei o telefone no bolso. Voltei para a mesa. Comi minha comida. Respondi às perguntas quando me faziam e observei o relógio acima da geladeira na cozinha, contando os minutos. Quando a torta de coco foi servida, levantei-me e disse que precisava ir embora. Meu primo me olhou com genuína preocupação. Já vai? Disse ele. A torta ainda está quente. Olhei para a torta. Era uma boa torta. Eu mesma a fizera. Guarde um pedaço para mim, disse eu. Peguei minha bolsa no armário da frente. Despedi-me. Caminhei até meu carro. O advogado Morales me ligou 23 minutos depois, enquanto eu entrava na rodovia. A notificação de cessar e desistir estará pronta na quinta-feira, disse ele. Não a deixe fazer nada com a propriedade antes disso. Disse a ele que não deixaria. No dia seguinte, antes mesmo de eu terminar minha primeira xícara de café, minha mãe ligou. Jantar no domingo, disse ela. Todos virão. Anúncio especial. Não se atrase. Disse a ela que não me atrasaria. Depois liguei para o advogado Morales e disse: precisamos de tudo pronto antes de domingo, não depois. Houve uma breve pausa do outro lado. A pausa que o advogado Morales fazia quando adicionava uma linha ao seu bloco legal. Feito, disse ele. Minha mãe estava cozinhando desde sexta-feira. Eu sabia pelo volume de comida e pelo tipo específico de cansaço que ela demonstrava quando ficava na cozinha por 2 dias. O jeito como se movia quando as costas doíam, mas ela não admitia, porque admitir exigiria parar. 2 tipos de torta no balcão. Uma panela de feijão mongo-mongo, que claramente estava no fogo desde cedo. O adobo estivera no defumador durante a noite. O macarrão ao forno tinha 3 queijos, do tipo que ela só faz para ocasiões que considera importantes o suficiente para justificar o esforço.
14 pessoas chegaram. As tias, meus primos, o vizinho da igreja, a mulher do clube do livro, 2 pessoas que eu conhecia do grupo de estudo bíblico que minha mãe frequentava às quartas à noite. A caminhonete do Ramon estava estacionada na calçada, o que significava que ele não tinha vindo com ela. O que significava que lhe pediram para chegar separadamente, o que significava que tudo fora planejado com cuidado. A encenação era importante. A mesa tinha as mesmas extensões. A toalha creme estava posta. Minha mãe usava o vestido que usara no casamento do meu primo 3 anos atrás, azul marinho com pequenos botões de pérola no colarinho, que ela abotoava quando a ocasião era formal. Sentei-me em minha cadeira habitual no meio da mesa, entre minha tia e um primo que chamarei de Marco para os fins desta história. Minha bolsa estava no chão ao lado da minha cadeira. Coloquei-a lá deliberadamente, perto o suficiente para alcançar, lá sem precisar me levantar. O envelope do escritório do advogado Morales estava lá dentro. Estava lá desde quinta-feira, quando fui ao escritório, e assinei tudo o que ele preparara e levei para o carro sem abrir novamente. Não precisava abrir. Sabia o que dizia. O jantar prosseguiu como sempre ocorria na casa da minha mãe. A comida era passada, elogios eram feitos. Minha tia perguntou a Ramon sobre seu trabalho como empreiteiro, e Ramon respondeu de forma cuidadosa e pausada, sem oferecer mais do que o solicitado. Meu primo comeu uma quantidade de macarrão ao forno que eu não mencionaria por respeito aos mortos. Alguém perguntou sobre meu trabalho e eu disse que ia bem, e esse foi o fim da conversa. Minha mãe movia-se pela refeição como uma mulher que tem algo no bolso. Sua atenção voltava constantemente para Ramon, e quando o fazia, tinha uma qualidade que eu reconhecia. Era o olhar de quando ela tomara uma decisão e aguardava o momento de anunciá-la. Os pratos estavam quase todos recolhidos quando ela bateu o garfo no copo de água. A sala silenciou. Ela se levantou, olhou para cada um de nós à mesa, o jeito dela quando queria garantir que todos estivessem ouvindo. Minha mãe era ótima em fazer pausas antes de um anúncio. Ela sempre entendeu que o silêncio, se usado corretamente, é uma forma de ênfase. Vocês sabem que sempre acreditei que esta casa é mais do que apenas um lugar para morar, disse ela. É sobre a família, é sobre quem somos uns para os outros e o que levamos adiante. Ela olhou para Ramon. Ramon é um bom homem. Ele é firme e gentil e me mostrou como é ter alguém realmente presente. Ela sorriu. Quero que ele faça parte desta família oficialmente. E quero começar fazendo desta casa o lar dele também. Vou colocar o nome dele na escritura. Houve um ruído ao redor da mesa. Não exatamente aplausos, mas como uma inspiração coletiva. O som de uma sala decidindo como receber um anúncio maior do que o esperado. Minha tia pressionou a mão contra o peito. A mulher do clube do livro disse, "Oh, que lindo!" Alguém começou a aplaudir de fato. Eu não aplaudi. Fiquei sentada com as mãos no colo. Ramon olhava para minha mãe com a expressão de alguém que fora avisado antecipadamente, mas ainda não tinha certeza de como se sentia. Ele assentiu. Estendeu a mão e cobriu a mão dela com a sua. Aqui está o que eu estava pensando. Sentada naquela cadeira enquanto a sala ao meu redor fazia sons de celebração. Pensava, este é o momento, não segunda-feira, não um telefonema, não uma carta do advogado Morales. Agora mesmo, na frente de cada pessoa desta família, que é velha o suficiente para entender o que está acontecendo. Eu tenho o documento. Tenho tudo de que preciso. A única coisa que preciso fazer é esticar o braço e pegá-lo. E então veio o outro pensamento. Aquele que me seguia desde os 16 anos. Aquele que soa como lógica e funciona como uma gaiola. Não seja a pessoa que estraga tudo. Não aqui. Não na frente de todos. Você pode ligar para o advogado Morales na segunda-feira. Pode enviar a notificação pelo correio. Pode dar a ela a chance de responder em particular, sem plateia, sem transformar isso em uma cena que todos os presentes lembrarão pelo resto da vida. Você pode fazer isso de forma silenciosa, a forma gentil, a forma que não faz de você a pessoa que entrou no jantar da própria mãe e colocou um documento legal na mesa na frente de 14 pessoas. Fiquei sentada com esse pensamento pelo tempo que minha mãe levou para terminar de agradecer a todos por estarem presentes. E então ela olhou para mim, percorreu a mesa com os olhos, o mesmo circuito lento que sempre fazia ao falar em uma sala. E quando me alcançou, ela parou.
Daquele jeito que se para num degrau que é um pouco mais baixo do que você esperava, Liwanag, disse ela. Você nunca foi realmente um membro contribuinte desta casa. O sorriso não mudou. Quando Ramon estiver aqui, esta será a casa dele. Você entende o que isso significa? Você não vai mais simplesmente aparecer aos domingos. Você vai ligar primeiro. Vai pedir permissão. Ela olhou para a mesa, reunindo a sala como sempre fazia. Suponho que esta seja sua última refeição aqui, dadas as circunstâncias. Mas está tudo bem. Você será sempre uma convidada bem-vinda. A palavra atingiu como certas palavras atingem, não alto, com precisão. Ouvi a voz do advogado Morales de uma tarde de quinta-feira no estacionamento, como se fosse de outro ano. 30 anos é muito tempo para ser uma convidada. O pensamento que mantinha minha mão imóvel dissolveu-se. Não argumentou, não lutou, simplesmente desapareceu. Peguei minha bolsa. A sala continuava conversando. Alguém dizia algo a Ramon sobre a casa. Minha tia enxugava os olhos com um guardanapo. Meu primo voltou ao seu macarrão. Tirei o envelope pardo, coloquei-o na mesa, no centro, onde todos pudessem ver, no espaço entre a jarra de água e a cesta de pães. Da mesma forma deliberada que Baiane colocava suas ferramentas no final de um dia de trabalho. Sem descuido, sem drama, simplesmente com o peso de algo que significa o que é. Olhei para minha mãe. Isso é do meu advogado, eu disse. Minha mãe pegou o envelope. Olhou para ele por um momento antes de abri-lo. Daquele jeito que as pessoas olham para algo que não querem tocar, mas não podem devolver. Depois, tirou os documentos. 2 páginas, mais a cópia da escritura anexa. O papel timbrado do advogado Morales no topo da primeira página. Meu nome e o nome da minha mãe. O endereço. E uma linguagem precisa, firme e sem espaço para interpretação. A sala silenciou quando Lourdes chegou ao pé da primeira página. Não o silêncio educado de uma refeição. Outro tipo de silêncio. Ela leu a segunda página. Depois olhou para a cópia da escritura. Aquela com a assinatura de Baiane. Aquela de outubro de 2004. Leu uma vez. Leu de novo. Um longo momento se passou. O que é isso? Disse ela. Ela não perguntou. Ela sabia o que era. A pergunta era a única coisa que restava entre ela e o que viria a seguir. É uma notificação de cessar e desistir, eu disse. E uma cópia da escritura que Baiane registrou uma semana antes de morrer. A casa está em meu nome desde que eu tinha 17 anos. O cessar e desistir significa que qualquer tentativa de alterar o título da propriedade, adicionar nomes, refinanciar ou transferir qualquer interesse nela, será processada judicialmente. Minha tia tirou o documento das mãos de Lourdes. Leu o primeiro parágrafo. Depois o pousou cuidadosamente, daquele jeito que você pousa algo que não percebeu que estava quente, até segurá-lo. Os registros de propriedade da cidade são públicos, eu disse. Qualquer pessoa nesta mesa pode consultá-los hoje à noite. Ninguém falou por um momento. Então meu primo Marco, que tem uma voz alta e a usa livremente, disse: ela não pode fazer isso com a casa da mãe dela. Não é a casa da mãe dela, eu disse. Nunca foi a casa da mãe dela. É minha. Olhei para minha mãe. O que significa, mamãe? Que esta também é a sua última refeição aqui, não apenas a minha. Então olhei para Ramon. Ramon segurava uma das mãos. Ele fizera isso em silêncio enquanto Marco falava. Ele pediu o documento. Passei a cópia da escritura para ele. Ele a leu como fazia com a maioria das coisas. Sem pressa, do início, sem pular para o final. A sala esperou. Ele virou a segunda página. Olhou para a assinatura de Baiane. Olhou para a data. Colocou o documento na mesa à sua frente. Olhou para minha mãe. Você me disse que esta casa era sua, disse ele. Ele não acusou, não gritou. Disse como quem diz algo que acaba de confirmar. Do jeito que você diz o número de uma rodovia quando está conferindo o mapa e agora tem certeza. Lourdes abriu a boca. Nada saiu. Ramon se levantou. Olhou para mim através da mesa. Nem caloroso, nem frio, mas direto. Do jeito que olham para você quando respeitam que você fez algo que eles mesmos talvez não conseguissem fazer. Ele assentiu uma vez. Sinto muito, disse ele. Depois pegou sua jaqueta no encosto da cadeira, caminhou até a porta da frente e a fechou atrás de si. A sala ficou em silêncio absoluto. Então meu primo olhou para cima do prato, percorreu os rostos e depois olhou novamente para o prato e disse: então, o jantar vai continuar?
A mulher do clube do livro soltou uma risada, que sai quando algo é ao mesmo tempo errado e exatamente certo. Alguém deu um chute em Marco por baixo da mesa. Ele olhou para cima com completa sinceridade e disse: "O quê?" "Estou perguntando por mim." Minha mãe olhou para mim. A expressão que ela usava desde que abrira o envelope, aquela que girava em torno de algo que eu não conseguia nomear, transformou-se em algo que eu reconhecia. Era a expressão que ela usava quando decidia que a melhor defesa era tornar a outra pessoa responsável por tudo. "Baiane nunca quis isso", disse ela. Sua voz era baixa e cuidadosa. Baiane amava esta família. Ele nunca quis que sua própria neta usasse um pedaço de papel para destruir o que ele construiu. Baiane escreveu a escritura. Eu disse: "Você está fazendo isso para me machucar." "Estou fazendo isso porque você estava prestes a colocar o nome de um homem na propriedade do meu avô. Um homem que você conhece há apenas 8 meses. Esta é a minha casa." A voz dela agora subiu, e a sala sentiu isso, daquela forma que uma sala sente a mudança de pressão. "Eu moro nesta casa há 30 anos. Há 30 anos eu a mantenho limpa, pago as contas e faço dela o que ela é. Um pedaço de papel não apaga 30 anos. Não precisa apagar nada", eu disse. "A escritura não diz o que você fez ou não fez na casa. Ela diz quem é o dono." Ela olhou para a sala. Sempre foi melhor do que eu em manipular um ambiente. Era uma das coisas que fazia instintivamente, como certas pessoas pegam o telefone quando estão desconfortáveis. Olhou para as tias, os primos, o vizinho da igreja. "Vejam o que ela está fazendo", disse ela. "Vejam que tipo de filha faz isso." Minha tia não falou. Ela olhava para a mesa. Minha tia, a irmã mais nova de Lourdes, que nunca duvidara de nada na minha memória, olhava para a cópia da escritura que ainda estava diante da cadeira vazia de Ramon. O vizinho da igreja disse, baixo mas claro: "Lourdes, de quem é o nome na escritura?" Lourdes não lhe respondeu. Eu me levantei. Coloquei a alça da minha bolsa no ombro. "A notificação de cessar e desistir entra em vigor imediatamente", eu disse. "Isso significa que não haverá mudanças na propriedade, nenhum nome adicionado, nenhum acordo feito com terceiros sobre o título. O escritório do advogado Morales entrará em contato sobre o próximo passo." Olhei para minha mãe. "Você tem tempo. Não estou pedindo para você fazer nada hoje à noite, mas isso precisa acontecer antes que você vá mais longe." Despedi-me da sala. Não tenho certeza se a sala me ouviu. Caminhei até o armário da frente, peguei minha jaqueta e saí pela porta da frente. A porta que o próprio Baiane pendurara, aquela com o painel de vidro colorido no topo, que lançava luz colorida na entrada à tarde. Puxei-a para fechar atrás de mim. Fiquei sentada no meu carro na rua por um longo tempo. As luzes estavam acesas dentro da casa. Vi movimento na janela da frente. Formas cruzando de um lado para o outro, o jantar continuando ou terminando, ou se transformando em outra coisa. Eu não sabia dizer o quê. Observei a luz colorida do painel da entrada brilhando no teto da varanda. Baiane escolhera aquele vidro pessoalmente. Ele me disse uma vez que queria que as pessoas soubessem que estavam entrando em um lugar que fora pensado. Fiz o que fiz. Estava terminado, ou era o começo do fim, o que é uma coisa complexa por si só. Eu esperava sentir alívio, ou raiva, ou aquela satisfação específica que vem quando você está certo sobre algo por muito tempo e finalmente outra pessoa tem que encarar isso. O que veio, em vez disso, foi algo mais silencioso que tudo isso. Era algo sem nome definido. Algo que parecia uma sala quando todos os móveis foram retirados e você fica no espaço vazio, olhando para os contornos no chão onde as coisas costumavam estar. Dirigi para casa. Não liguei para ninguém. Sentei-me no chão da minha cozinha, com as costas apoiadas nos armários, e fiquei lá até a luz mudar lá fora, o que é o que faço quando algo aconteceu e preciso deixar que se torne real antes de começar a fazer qualquer coisa a respeito. Tornou-se real lentamente, da forma como a maioria das coisas reais acontece. Minha mãe ligou 14 vezes em 3 dias. Sei disso porque meu telefone contou. Não ouvi as mensagens de voz. Lia os nomes à medida que apareciam e colocava o telefone de volta no lugar todas as vezes. Lourdes, Lourdes, tia, Lourdes. Um número que eu não conhecia, que acabou sendo minha tia ligando do telefone fixo. Lourdes, Marco, Lourdes. As ligações das tias eram mais difíceis que as da minha mãe. Para as da minha mãe eu estava preparada.
para as das tias. Não, ou não totalmente, o que dá no mesmo. Minha tia deixou uma mensagem que ouvi no segundo dia, parada na cozinha às 6 da manhã antes do trabalho. Ela não disse que eu fizera algo errado. Disse que estava preocupada com minha mãe. Disse que esperava que eu soubesse o que estava fazendo. Disse que estava rezando por nós duas, que é o que as mulheres da minha família dizem quando não sabem o que mais dizer, e que soa como conforto, mas funciona como uma falta de resposta. Fui trabalhar. Voltei para casa. Comi coisas de que não me lembro. No terceiro dia, dirigi pela rua da casa. Não parei. Dirigi em uma velocidade que me permitia ver a casa, sem parecer que estava olhando fixamente, como se olha para algo que não se deve vigiar. As luzes estavam acesas. A árvore na lateral da propriedade florescera enquanto eu não prestava atenção, branca e farta, e com aquele cheiro levemente errado, como sempre acontece em abril. A luz da varanda estava acesa, aquela que o próprio Baiani instalara, que ligava ao entardecer com um sensor e cuja lâmpada minha mãe nunca precisou trocar, porque a lâmpada que Baiani colocara quando a instalou nunca parou de funcionar. Dirigi de volta para casa sem parar. O advogado Morales me ligou na quarta-feira. Sua mãe entrou com uma ação, disse ele. Disse isso como dizia tudo, diretamente sem preâmbulos, como se eu tivesse feito a pergunta que ele estava respondendo agora. Contestação da escritura. Ela alega que houve um acordo oral entre ela e Baiani de que a propriedade passaria para ela após a morte dele. Ela tem algo que sustente isso? Nada por escrito. Nenhuma testemunha que eu possa encontrar. Nenhuma documentação de qualquer tipo. Ouvi o clique de algo no teclado dele. Ela não tem legitimidade legal, Liwanag, mas ela pode abrir o processo e arrastar-lo por algo entre 6 a 12 meses. Eu estava parada na janela da minha cozinha. O estacionamento do meu condomínio estava quase vazio àquela hora. Havia um homem passeando com um cachorro. Eu já o vira antes, mas não sabia o nome dele. O cachorro parou em uma rachadura no cimento e a inspecionou cuidadosamente. Apresente a resposta, eu disse, e o pedido de sanções. Se ela quer prosseguir com uma ação frívola, o tribunal decidirá o quanto isso vai custar a ela. Feito, disse o advogado Morales. Ouvi o som dele escrevendo algo. Você está bem? Estou bem, eu disse. O que não era totalmente verdade, e no que o advogado Morales, que praticava direito há 31 anos e desenvolvera a habilidade de ouvir o espaço entre as palavras, não acreditou totalmente. Ele disse que entraria em contato. Desligamos. Fiquei na janela até o homem com o cachorro entrar. Wanda apareceu na sexta-feira à noite. Eu não a chamei. Ela apareceu na minha porta com uma embalagem de comida de algum restaurante, 2 garfos de plástico e nenhuma explicação específica para sua presença, o que era a coisa mais autêntica sobre Wanda. Ela não se explica quando decide que algo é necessário. Sentamos no chão da minha cozinha porque minha mesa só tinha 2 cadeiras e nenhuma de nós tinha vontade de sentar à mesa. Eu tirara uma caixa de fotos antigas debaixo da minha cama semanas antes. Não me lembrava de ter lá tirado. Ela apenas estava lá, aberta, no chão ao lado do meu sofá. Wanda mexeu na caixa enquanto comia e tirou uma foto. Olhou para ela por um momento. Depois a entregou para mim. Eu tinha 16 anos na foto. Estava usando um vestido de domingo em um dia de semana, o que fiz porque parecia uma ocasião especial. Segurava uma carta. Sorria para a câmera de uma forma que mal reconhecia. O sorriso específico de alguém que segura algo que naquele momento parece exatamente certo. É você aos 16? Perguntou Wanda. Sim. O que você está segurando? Uma carta de aceitação. Da universidade. Bolsa integral. Wanda olhou para a foto de novo. Depois olhou para mim. Você não me disse que tinha ganhado uma bolsa. E eu a cancelei. Ela não falou imediatamente. Wanda tinha habilidade para o silêncio quando determinava que o silêncio era a ferramenta certa. Segurou a foto com as 2 mãos e olhou para ela por um longo tempo. Depois a colocou cuidadosamente no chão entre nós. Liwanag, disse ela, você acha que sua mãe realmente não conseguia sobreviver sozinha? Ou você acha que ela precisava que você ficasse porque ficar parecia algo que era dela? Olhei para a foto. A pergunta não abriu nada. Não pareceu uma revelação. Pareceu algo que eu sempre soube sendo dito em voz alta pela primeira vez. A forma como certas coisas só se tornam reais quando outra pessoa lhes dá um nome. Eu não sei, eu disse. Depois, um momento depois. Acho que eu sei.
Ficamos sentadas por um tempo depois disso, sem conversar muito. Wanda terminou a comida dela. Eu não terminei a minha. Em algum momento, ela disse que precisava ir para casa, levei-a até a porta e ela me deu um abraço como o de Wanda, forte e sem cerimônia. Depois ela partiu. Voltei para o chão da cozinha, peguei a foto de mim aos 16 anos e olhei para ela por um longo tempo. Aqui está o que entendi. Sentada no chão da minha cozinha na sexta-feira à noite em abril, olhando para o rosto de uma menina prestes a cancelar a bolsa que conquistara. A casa não era o começo da história. A casa era apenas a coisa mais recente, era a bolsa de estudos. Eram 20 anos de jantares de domingo, onde eu dirigia 40 minutos. Ajudava e ia embora como uma convidada em um lugar para o qual sacrifiquei um futuro para permanecer por perto. Era cada vez que transferi dinheiro sem perguntar se podia, e cada vez que dirigi 40 minutos porque ela ligou, e cada vez que sentei àquela mesa de jantar e esperei pela versão do sorriso da minha mãe, que ela reservava para os outros. A casa era apenas o que Baiane teve a previdência de colocar por escrito. Havia uma mensagem no meu telefone quando voltei de acompanhar Wanda. Um número que eu não tinha salvo. Tinha um DDD de outro lugar. Dizia: ouvi sobre a casa. Baiane sempre disse que você saberia o que fazer. E depois um travessão. E um nome. Meu pai. Eu não tinha notícias dele há 11 anos. Ele não teve nada a dizer sobre a casa enquanto Baiane estava vivo e a mantinha. Tinha menos ainda a dizer agora. Coloquei o telefone virado para baixo no balcão. Não respondi. Ainda não respondi. Liguei para minha mãe no domingo de manhã. Ela atendeu no segundo toque, o que me dizia que estava esperando minha ligação, que tinha coisas preparadas para dizer. Não dei tempo para ela começar. Não estou ligando para pedir desculpas, eu disse. Estou ligando porque você merece saber o que vem a seguir. O que vem a seguir é isto. Ela tem 6 meses para encontrar outro lugar para morar. Não cobrarei os aluguéis atrasados. Não prosseguirei com as ações civis que o advogado Morales mencionou como possibilidades. Ajudarei na mudança se ela quiser ajuda. Darei a ela 6 meses, que é mais do que a lei exige. Houve silêncio do lado dela. Depois: você está fazendo isso para me machucar. Eu sabia que ela diria isso. Sabia como se conhece o clima quando se mora em um lugar há muito tempo. Não era uma resposta ao que eu dissera. Era a única frase que ela tinha para situações em que não podia controlar o resultado. Não, eu disse. Estou fazendo isso porque é a verdade. E cansei de fingir que não é. Ela não falou mais nada. Esperei o suficiente para garantir que ela terminara, me despedi e desliguei. Fiquei no meu apartamento no silêncio da manhã de domingo e pensei em Baiane, colocando o painel de vidro em uma porta, para que as pessoas soubessem que estavam entrando em um lugar que fora pensado. Eu moraria naquela casa. Pela primeira vez na vida, eu não pediria permissão. 6 meses depois, ajudei minha mãe na mudança. Ela encontrou um apartamento no lado norte da cidade, 2 quartos, primeiro andar, um pequeno pátio coberto de frente para o estacionamento. Carreguei caixas, embrulhei pratos em jornal, movi uma luminária que era mais pesada do que parecia e a coloquei no canto da sua nova sala, onde parecia pertencer. Não conversamos muito. Não somos o tipo de pessoa que conversa enquanto trabalha. Terminamos o trabalho no final da tarde, quando a caminhonete estava quase vazia e os cômodos da rua estavam despidos, exceto pelas coisas que sempre estiveram lá, as coisas que eram de Baiane. Minha mãe sentou nos degraus da varanda da frente. Sentei ao lado dela. A árvore de narra estava cheia de folhas. O bairro estava silencioso como costumam ser as tardes de verão. Aquele silêncio específico abafado pelo calor. Ficamos ali por um tempo sem que nenhuma de nós tentasse conversar, que foi a coisa mais honesta que fizemos juntas em muito tempo. Baiane sempre amou mais você, disse ela. Ele confiava em mim, eu disse. Há uma diferença. Ela olhou para as tábuas da varanda. As tábuas de Baiane, ajustadas e lixadas e pintadas 2 vezes em 50 anos. Ele a construiu com as próprias mãos. Sabia? Oisai. Outro silêncio. Um carro passou na rua. Em algum lugar do quarteirão, um cachorro disse algo curto e definitivo. Você vai morar aqui? Perguntou ela. Vu. Vai cuidar da casa? Vu. Ela assentiu. Ficou sentada por mais 1 minuto. Depois se levantou e entrou para pegar as 2 últimas caixas. Fiquei na varanda até a caminhonete partir. Observei-a até dobrar a esquina no final da rua e desaparecer.
3 meses após o dia da mudança, o tribunal rejeitou a contestação da escritura feita por minha mãe e ordenou que ela pagasse 9.400 pesos em honorários advocatícios. O advogado Morales me contou isso em uma tarde de terça-feira, da mesma forma que me contava tudo. Agradeci a ele. Desliguei o telefone. Pensei em ligar para minha mãe. Não liguei. Caminhei pela casa sozinha pela primeira vez naquela noite. Cada cômodo era novamente ele mesmo. O chão, as janelas, o jeito específico como o som se move em um espaço quando não está cheio de móveis de outra pessoa. A sala de jantar, o corredor, o quarto de trás, cuja janela dava para o quintal. Percorri tudo sem pressa. Levei uma foto comigo. Pendurei-a no centro da parede da sala de estar. Baiane, em frente à sua bancada, braços ao lado do corpo, sem fingimento. Depois desci ao porão. A bancada estava exatamente onde sempre estivera. As ferramentas ainda penduradas em seus ganchos, nos formatos que Baiane moldara para elas, cada uma em seu lugar, organizadas com a paciência de quem entende que as coisas boas duram quando são bem cuidadas. Toquei a play na manual. O cabo estava liso após décadas de uso, a madeira moldada no formato de uma mão que não era a minha, mas que minha mão compreendia mesmo assim. Sentei no chão do porão ao lado da bancada. Fiquei ali por um momento, não porque estivesse perdida, mas porque tinha chegado a um lugar e precisava deixar que isso fosse real. Depois subi as escadas. Sentei na varanda da frente com meu telefone. Procurei o número da pós-graduação da universidade. Liguei. Uma mulher atendeu e eu disse que estava interessada em informações sobre o curso de graduação em pré-direito. Ela perguntou meu nome e eu respondi. Perguntou como poderia me ajudar e eu disse que ainda não tinha certeza. Estava apenas começando a perguntar. Era um começo. Por enquanto, era um começo. A escritura dizia que eu era a dona daquela casa desde os 17 anos, mas eu não a possuí de fato até o dia em que caminhei por cada cômodo sozinha e parei de me desculpar por estar ali. Baiane não me deu uma casa. Ele me deu permissão. O resto, eu tive que dar a mim mesma. Existe algo que foi dado a você, ou que sempre foi seu, mas diante do qual você está do lado de fora esperando ser convidado. Como seria simplesmente atravessar a porta? Existe uma diferença entre o que é seu e o que você se permite tomar. Às vezes, as duas coisas parecem tão diferentes que você passa anos diante de uma porta que nunca esteve trancada, esperando que alguém lhe entregue a chave. O avô de Liwanag colocou o nome dela na escritura porque entendia algo que ela levaria 20 anos para aprender. Que as pessoas que te amam de verdade não se transformam na permissão de que você precisa. Elas te entregam a coisa e confiam que você saberá o que fazer com ela. Se você está esperando a aprovação de alguém antes de ocupar espaço na sua própria vida, vale a pena se perguntar honestamente, essa permissão algum dia virá? Ou você esteve segurando a chave o tempo todo, chamando à espera de algo mais confortável, como paciência, lealdade ou amor? Qual é a coisa em sua vida que sempre foi sua, mas que você ainda não se permitiu assumir plenamente?